viajar, como era conhecer novos pontos turísticos, novos lugares. Nessas viagens, os fotógrafos superam dificuldades enormes. Eles carregam equipamentos pesados e chapas frágeis, enfrentam sol quente, escuridão e diversos perigos físicos. Eles tinham os dedos enegrecidos e roupas roídas por conta do nitrato de prata. Depois vem a fotografia de guerra, que seria um fotojornalismo. Um exemplo de fotógrafo dessa parte da fotografia é o Matthew Brady, que acaba por juntar mais de 7.000 negativos com os horrores da guerra civil nos Estados Unidos. Ele carregava com ele uma carroça de equipamentos. Eu coloquei aqui duas imagens. A primeira são soldados posando em acampamentos e depois um campo de batalha com cadáveres no chão. Ele tirava muitas fotos assim e ele foi também alvo de fogo inimigo, quase sendo morto várias vezes. Uma curiosidade é que mesmo ele tendo dado como desaparecido por um tempo e também ter sido quase morto, ele teve uma época que ele conseguiu voltar para casa dele, mas ele não se contentou com o que ele tinha. Ele pegou mais câmeras e voltou para a guerra para continuar registrando, né, essa parte da vida, da guerra. Bem, depois temos a fotografia documental. Um exemplo de fotógrafo seria o Jacob Riis, que foi um repórter da polícia em Nova York. Ele fotografa e experimenta a violência nas favelas das cidades. Com o surgimento do flash de pólvora, ele invade com esconderijos de ladrões, oficinas de trabalhos mal pagos e de moradores pobres. Aqui tem duas imagens. A primeira de cima tem 3 menininhos dormindo na rua. Essa seria uma imagem de uma favela, né, como que era a situação das pessoas pobres. E o de baixo seria a parte quando surgiu o flash, que ele entrava em casas de pobres e registravam o que estava acontecendo. Ele publica suas fotos em jornais e no livro Como Vive a Outra Metade. Suas imagens ajudam a criar leis de moradia e trabalhistas. E por último temos a fotografia retrato. Nessa fotografia a gente tem o Félix Nader, que era um caricaturista e fotógrafo francês. Ele fotografa as principais figuras artísticas de Paris em 1853, como Georges Sand, Corot, Daumier e Sarah Bernhardt. Ele fazia a pessoa posar e iluminava seus traços de caráter. A Sarah, por exemplo, que é essa moça do lado esquerdo, ela faz poses dramáticas em volta de panos. Então, é fotografia assim da pessoa mesmo, como diz fotografia retrato. Ele foi um dos principais a usar a luz artificial na composição e também ele cria a fotografia aérea voando de balões sobre Paris. Então, gente, esse foi o resumo da história da fotografia e agora a gente vai para a parte em que envolve a fotografia com a arquitetura nos dias de hoje. Antes de entrar no assunto arquitetura, eu só queria corrigir uma coisinha lá no resumo que eu coloquei que o Joseph Niepce morreu em 1828, mas na verdade isso aconteceu em 1833, que é o que eu falo depois, o certo. Então só isso que eu errei, teve um erro de digitação ali, mas o certo é 1833. Então vamos lá. Por mais que não pareça, a arquitetura precisa muito da fotografia, já que quando a gente não pode ir até a obra, a gente não pode conhecer a obra, a gente pode simplesmente pesquisar e achar fotos para poder estudar, para poder conhecer essas obras arquitetônicas. Eu trouxe aqui para vocês verem imagens da Muralha Vermelha tiradas pelo fotógrafo Andrés Gallardo, como um exemplo para a gente ver como é fácil visitar uma obra arquitetônica sem necessariamente estar dentro dela. Essa é uma das obras que eu tenho mais vontade de conhecer, por ela ser super diferente. A estrutura dela é muito interessante. Ela está localizada na região de Calpé, na Espanha. Outro ponto que eu trouxe aqui foram galerias de fotos.
que foram construídas com o intuito de expor imagens, né, tanto antigas como atuais. Primeiro a gente tem o Ima Foto Galeria, que expõe fotos tanto de grandes artistas, de grandes fotógrafos renomados, como também de fotógrafos que estão recém começando na área. Depois a gente tem o MIS, que é o Museu de Imagem e do Som, localizado em São Paulo. Ele tem um acervo com mais de 200 mil itens, como filmes, fotografias, cartazes e vídeos. E por último, a gente tem a Fauna, também localizada em São Paulo. É uma galeria contemporânea especializada em fotografia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouquinho mais sobre fotografia. Se vocês tiverem mais interesse em aprender sobre a história da arte, só procurar mais vídeos aqui no canal, que tem vários. E é isso. Beijos. Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Me arrumei só pra fazer esse vídeo, pra poder conhecer ou estudar essas obras arquitetônicas. Tá bom? Tá bom. Como também de artistas, de fotógrafos que estão começando agora. Gente, o passarinho começou a cantar agora. Tava dando certo. Trilha sonora. Sextou com S